Vamos agora, finalmente, começar a traduzir tudo isso que a gente viu até aqui em código. Já aqui, com o VS Code aberto, a gente primeiro precisa entender qual é o nosso problema. A gente vai continuar utilizando aquele exemplo do labirinto, em que a gente quer sair do ponto A até o ponto B, e a nossa IA deve encontrar esse caminho no labirinto. A gente vai representar esse labirinto de maneira textual, então vocês podem observar aqui que o nosso labirinto vai ser representado como texto. Aqui a gente tem o nosso A, aqui a gente tem o nosso B, né, a nossa origem e nosso destino. Os hashtags vão ser as nossas paredes e os espaços em branco vão ser os caminhos possíveis que a gente tem para percorrer no nosso labirinto. Esse exemplo aqui é muito óbvio, né? Só tem um caminho possível, mas a gente vai começar por ele por ser mais simples. Mas vamos dar já uma olhada no código aqui e ver um exemplo de uma implementação possível de uma IA para resolver esse tipo de problema. Então aqui no nosso código a gente está importando o pacote sys e criando uma classe chamada de node, né? Vai ser o nosso nó. E ela vai ter um estado, um parent, que vai ser aquele nó pai que deu origem a esse nó filho, uma action, e aqui a gente não está colocando a nossa path cost function, né? A gente não vai se preocupar aqui com o custo do nosso caminho, porque, como a gente viu, para simplificar as coisas, a gente está assumindo que cada ação tomada vai ter um custo único, um custo constante. Então, isso não vai interferir na escolha do melhor caminho pela nossa IA. Essa segunda classe já representa a nossa fronteira, e aqui a gente vai estar implementando ela como uma pilha, uma stack frontier. Então, a gente inicializa aqui uma frontier vazia. Aqui a gente vai ter métodos auxiliares, esse para adicionar um nó à nossa fronteira, esse aqui para verificar se o nó já existe na nossa fronteira, esse aqui para verificar se a fronteira está vazia, esse aqui para remover, e você pode observar que a nossa forma de remoção vai ser como uma pilha. Então, se há um nó na nossa fronteira, a gente vai remover dela o último item adicionado, last in, first out. Né, o comportamento LIFO que a gente viu. E aqui a gente atualiza a nossa fronteira, né, sem o último nó. A próxima classe está representando aqui também uma fronteira, só que com a estrutura de dados fila. Está herdando aqui da nossa fronteira implementada como pilha todos os métodos e atributos que nela existem, e a gente vai alterar aqui simplesmente o comportamento que difere a pilha e a fila, que é exatamente qual nó a gente vai retirar da nossa fronteira. Nesse caso, da fila é o first in, first out. Então, em vez de retirar o último nó da nossa fronteira, como no caso da pilha, a gente, nesse caso, está retirando aqui o primeiro nó. A gente tem aqui também a classe maze, que vai representar o nosso labirinto. Aqui são códigos auxiliares, que vão servir para fazer a leitura desse labirinto, né, que é um arquivo de texto, e representar aqui na forma de uma matriz. Não interessa agora para a gente entender o funcionamento da nossa IA, mas eu vou deixar esse código aí na descrição do vídeo. Então, se você quiser, você pode baixar e analisar com calma todo esse código que a gente está utilizando aqui. Esse aqui também é um método auxiliar que vai servir para imprimir no nosso terminal o nosso labirinto e a solução para esse labirinto. Esse método neighbors também é um método auxiliar que está verificando quais são os vizinhos que eu tenho no meu estado atual, ou seja, quais são as minhas opções possíveis dentro do meu labirinto. Mas é aqui, dentro desse método solve, que realmente a gente vai resolver o nosso search problem. Primeiro, a gente está criando aqui um atributo chamado numExplored, que simplesmente vai ser a nossa variável contadora para saber qual foi o número de ações tomadas até conseguir solucionar o meu problema. Aqui a gente está criando o nosso nó inicial, né, o nosso initial state. Aqui a gente está criando a nossa frontier, nesse caso como uma pilha, e adicionando a nossa frontier o nosso initial state, a primeira etapa do nosso algoritmo. Aqui a gente está criando o nosso explored set, que vai ser aquela estrutura de dados que vai guardar o histórico de todos os nós que a gente já percorreu. E aqui a gente chega naquela parte principal do nosso algoritmo. Vocês lembram que a gente tinha lá um repita, né? Ou seja, era um loop infinito que ficava repetindo até que eventualmente a gente encontrasse a nossa solução ou que a nossa fronteira ficasse vazia, indicando que a gente não tinha solução possível.
É isso que a gente está fazendo aqui, criando um loop infinito aqui e já fazendo essa verificação inicial. Se a nossa frontier estiver vazia, não há solução. Se ela não estiver vazia, o nosso próximo passo era retirar um nó da nossa fronteira. E é isso que a gente está fazendo aqui. E quando a gente já retira o nó, a gente já está incrementando em 1 a nossa variável contadora, dizendo que a gente já explorou um nó. Voltando ao nosso algoritmo, o próximo passo era verificar se o nó que a gente retirou da frontier era o nosso objetivo. E é isso que a gente está fazendo aqui. Se for, a gente vai tomar essa sequência de ações. E esse código aqui, ele simplesmente está percorrendo do final para o começo todo o caminho percorrido. Então é esse código aqui que no fim das contas vai nos dar a solução para o nosso labirinto. Dessa forma, se o nó que a gente está analisando ele for igual ao nosso objetivo, o que é que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui duas listas, Actions e Cells. Actions vai armazenar as nossas ações e Cells vai armazenar os nossos estados. Esse loop está fazendo aquele backtracking, né, retrocedendo do último estado ou do último nó para o primeiro, encontrando assim o nosso percurso. E aqui a gente está adicionando as ações, a nossa ação, e as cells, o nosso estado. E aqui atualizando o nosso nó para o nó pare. Como a gente foi do final para o começo, nessas duas linhas a gente está revertendo, né? Invertendo a ordem. E adicionando ao nosso atributo solution as nossas ações e os nossos estados, ou as nossas células. Bem, mas a gente viu que se o nó que a gente retirasse da frontier não fosse o nosso objetivo, qual seria a próxima etapa? Adicionar o nosso nó ao explored set. E é isso que a gente está fazendo nessa linha aqui. Depois disso, o que é que a gente tinha que fazer? Expandir o nosso nó, né? Explorar esse nó e adicionar à nossa frontier os nós passíveis de serem explorados a partir dali, se eles já não estivessem na nossa frontier ou no nosso explored set. E é isso que esse código aqui está fazendo. Então, para cada ação e estado que a gente tem lá nos nossos vizinhos, lembram que esses nossos vizinhos eram os caminhos possíveis que a gente tinha a partir de um determinado estado. Assim, se o nosso estado não estiver na nossa frontier e o nosso estado não estiver no nosso explored set, eu vou adicionar esse nó à minha frontier e repetir esse processo de novo e de novo até que eu encontre a solução para o meu problema ou eu descubra que o meu problema não tem solução. Então vamos agora executar o nosso programa e ver como é que ele funciona na prática. Então se a gente digitar Python maze.py e colocar o maze1.txt, vocês podem observar que esse aqui era o nosso labirinto, o nosso problema, e aqui, com asteriscos, ele tem o nosso caminho para chegar do ponto A ao ponto B. De novo, esse era um exemplo muito simples, só para ilustrar como funcionaria essa solução, mas aqui a gente pode ver que ele conseguiu resolver o nosso problema e para isso ele explorou 11 estados. No nosso programa a gente acrescentou um código auxiliar para representar de maneira gráfica a solução para o nosso labirinto. Então se a gente abrir aqui esse maze.png, vocês podem observar que a gente saiu aqui do ponto A, fez aquele percurso e chegou aqui no ponto B. Mas agora vamos tentar fazer com um labirinto mais sofisticado, uma coisa mais complicada. E vamos usar o maze2.txt. Agora vocês podem ver que a gente tem muito mais caminhos possíveis, só que a gente ainda continua querendo sair do ponto A e chegar aqui no ponto B. Então vamos rodar o nosso programa, maze.py, agora com maze2.txt e vocês podem observar que esse era o nosso labirinto e aqui ele encontrou a solução para o nosso problema, saindo do ponto A e chegando ao ponto B. E para isso ele precisou explorar 194 estados. E se a gente abrir de novo o nosso maze.png, então vocês podem observar que ele encontrou o melhor caminho de A até B, mas tudo que está aqui em vermelho foram os caminhos explorados pela nossa IA. Assim você pode observar que, embora ele tenha encontrado o melhor caminho, ele praticamente explorou todo o labirinto para poder fazer isso.
No entanto, a gente viu que além da busca em profundidade, a gente tem também a busca em largura. E a diferença entre uma e outra é exatamente utilizar uma pilha ou uma fila para estruturar a nossa frontier. Então agora, em vez de uma pilha, a gente vai utilizar uma fila e a gente só vai precisar alterar esse detalhe aqui, onde a gente cria a nossa fronteira. Então, em vez de uma stack frontier, eu vou utilizar uma kill frontier, que a gente viu mais acima também, que a única diferença entre essas duas classes é a implementação do método que remove um nó da fronteira. Na pilha, a gente remove o último nó que entrou e na fila a gente remove o primeiro nó que entrou. Dessa forma, executando o mesmo comando para resolver o labirinto 2, o maze 2, a gente vai ter o seguinte resultado. Vocês podem observar que ele também encontrou a nossa solução ótima para esse labirinto. No entanto, em vez de 194 passos, ele utilizou apenas 77. E se a gente abrir de novo o nosso maze.png, a gente pode ver que ele percorreu muito menos estados no nosso labirinto. Dessa forma, nesse caso, a nossa busca em largura foi muito mais eficiente. Nesse cenário do maze 2, aconteceu de a gente encontrar a solução ótima tanto utilizando a nossa busca em profundidade quanto utilizando a nossa busca em largura. Mas a gente já viu que nem sempre isso é garantido. A nossa busca em largura ela sempre vai garantir que a gente encontre a solução ótima, mas como a gente viu de uma maneira talvez muito custosa, especialmente se o nosso objetivo estiver muito distante do nosso estado inicial, mas a nossa busca em profundidade ela nem sempre vai encontrar a solução ótima para o nosso problema. Vamos ver isso acontecendo agora com um terceiro exemplo. Então a gente vai ter aqui um terceiro labirinto, que vai ser o nosso maze3.txt, e vocês podem observar que ele tem aqui um caminho muito óbvio de A até B, e ele tem outro caminho mais distante que faz todo esse arrodeio para chegar até B. Ainda utilizando a nossa busca em largura, a gente vai aqui rodar o nosso programa maze.py, agora com o maze3.txt, e a gente vai ver a solução. Vocês podem observar que a nossa busca em largura achou aqui a nossa solução ótima. E se a gente abrir aqui o nosso maze.png, vocês podem observar que nesse caso a nossa busca em largura encontrou a nossa solução ótima de maneira bastante otimizada. Mas se em vez de utilizar fila para representar a nossa frontier, a gente utilizasse uma pilha, o comportamento poderia ser diferente. Então vamos testar isso aqui na prática e executar novamente o nosso programa, dessa vez usando a busca em profundidade. E vocês podem observar que nesse caso, em vez de ele encontrar aqui a nossa solução ótima de A até B, ele percorreu o maior caminho para solucionar o nosso labirinto. Se a gente abrir aqui mais uma vez o nosso maze.png, isso vai ficar bem claro. Enquanto a nossa busca em largura ela percorreu e encontrou esse menor caminho, a nossa solução ótima para esse labirinto, a nossa busca em profundidade, embora eventualmente ela pudesse percorrer esse caminho aqui, nessa encruzilhada, onde ela teve que fazer aleatoriamente a opção entre vir para cá e vir para cá, ela acabou vindo por esse caminho, e como ela vai percorrendo sempre cada vez mais profundo no caminho escolhido, ela acabou escolhendo o pior caminho para resolver o nosso labirinto, embora ela eventualmente tenha encontrado uma solução para o nosso problema. Por hoje é só, espero você na próxima aula.